Olá, amigo, Deus abençoe você que está aqui comigo. Eu sou o Padre Márcio Cantelli. Muito obrigado por me acompanhar em mais esse vídeo. Nós estamos já na terceira semana do tempo da Páscoa. Então vamos lá, na segunda-feira nós já começamos com as falsas acusações contra o diácono Estevão. E a leitura diz que ele tinha o rosto como de um anjo. Estevão tinha essa fé, essa confiança em Deus, essa segurança em Cristo, que aquilo que acontecia ao redor dele, todas as acusações, ele tinha certeza que eram falsas, então ele mantinha o rosto impassível, o rosto como de um anjo. Assim deve ser na nossa vida, a nossa fé, a nossa confiança, a nossa segurança em Cristo deve ser tamanha que todas as tribulações ao nosso redor não vai nos afetar a nossa confiança interior em Cristo. No Evangelho da segunda-feira, capítulo 6 de João, logo depois da primeira multiplicação dos pães, Jesus fala que nós devemos nos esforçar para buscar aquele alimento que não se perde. O trabalho, o nosso serviço do dia a dia, ele nos garante o pão nosso de cada dia. A fé é esse alimento que nos dá a verdadeira vida, a vida eterna. E Jesus diz que nós devemos nos esforçar para buscar esse pão, o pão da fé, e não só o pão nosso de cada dia. Porque muitas pessoas vêm falar: Padre, eu não tenho tempo de ir na igreja, não tenho tempo de rezar, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho muitos afazeres. É importante sim o trabalho, é importante sim buscar o sustento de cada dia, mas Jesus no Evangelho de hoje diz claramente: esforçai-vos também para buscar o pão da vida eterna. A vida de fé é tão importante quanto o nosso trabalho, então vamos nos alimentar desses dois pães, o pão nosso de cada dia e o pão da fé, o pão da vida eterna. Nós devemos também nos esforçar cada dia para buscar esse pão que nos alimenta de verdade. Na terça-feira, a leitura, nós temos aí sim o martírio de Estevão. Ele faz ali um discurso de defesa onde ele não fala de si. Interessante, ele não fala de si. Aqui que está o grande mérito dos mártires. Eles entregam realmente a sua vida. Ele não está nem um pouquinho preocupado com a sua vida. Ele está preocupado em defender Cristo até as últimas consequências, nem que isso leve ele à morte. Mas a preocupação não é defender-se, mas defender a vida de Cristo. E depois nós temos aquela frase, o sangue dos mártires geraram novos cristãos, é adubo para novos cristãos, porque matando os cristãos eles pensavam que ia acabar com o cristianismo. Muito pelo contrário, a partir do martírio ou a vida de fé, a partir desse bonito testemunho do martírio, a vida de fé da igreja foi se aumentando e aumentava ainda mais o número dos cristãos. No Evangelho nós temos a oposição entre o maná dado lá a Deus e o pão do céu. Jesus fala que Ele é o verdadeiro pão do céu, Ele é o verdadeiro maná. O pão é a sua pessoa. Ele é o único que pode saciar a nossa fome de vida, a nossa fome de felicidade. Nós devemos nos alimentar de Cristo. Na quarta-feira, a leitura dos Atos, nós podemos definir com aquele ditado que diz que há males que vêm para o bem. A partir dessa coisa terrível que aconteceu, que é o martírio de Estevão, os cristãos encaram isso como algo bom. Aí a leitura nos mostra que Felipe foi evangelizar a Samaria. Isso é algo positivo. A partir do momento em que eles deixam Jerusalém, a mensagem de Cristo passa a se espalhar na Samaria até os confins do mundo. Se não tivesse acontecido o martírio de Estevão, talvez eles ficariam centralizados ali em Jerusalém mesmo. Então há males que vêm para o bem. A partir do martírio de Estevão, eles começam a evangelizar, a levar a mensagem de Cristo ressuscitado para toda a região, até os confins do mundo. É assim que nós devemos encarar os caminhos de Deus. Mesmo que aconteçam coisas ruins, nós temos que parar e pensar e perceber a bondade que Deus quer nos ensinar por trás daqueles desafios, daquelas coisas ruins que acontecem na nossa vida. No Evangelho de quarta-feira, nós temos alguns ditos de Jesus, onde ele fala que a vontade do Pai é que todos se salvem.
A vida de fé é uma vida de comunhão com a pessoa de Cristo, o pão do céu, nos ajuda a viver realmente essa união com Cristo. A Eucaristia é o sacramento da comunhão, o sacramento da união, e Deus quer que todos tenham essa comunhão. A vontade de Deus é que todos se salvem. Como nós estamos falando ali da evangelização, a vontade de Deus não é que a Eucaristia seja algo para um grupo determinado, privilegiado de pessoas. A salvação é para todos. Então, já no Evangelho, Jesus mostra que a salvação é para todos, e a leitura mostra exatamente isso, né? Ele saindo de Jerusalém e levando a salvação, a mensagem de vida, a mensagem do Cristo ressuscitado para todo o mundo. Na quinta-feira, nós temos a conversão e o batismo do etíope. Ele está ali lendo a leitura e não consegue compreender a palavra de Deus. Aí vem Filipe, explica para ele a palavra de Deus, aí ele se converte, aí ele é batizado. Eu vejo nessa leitura uma lição para nós hoje. Nós devemos ser como Filipe. Tem muitas pessoas que não conseguem chegar até Cristo, não conseguem compreender a palavra de Deus sozinhos, por conta própria. Então nós devemos ser como Filipe, ajudar os nossos irmãos a se aproximarem cada vez mais de Cristo. No Evangelho, Jesus deixa de falar do pão e começa a falar da sua pessoa. Eu sou o pão da vida. Quem comer deste pão não morrerá. O pão, o alimento, é essencial para a nossa vida. Jesus se colocando como pão, eu sou o pão, ele mostra que ele é essencial para a nossa vida. Então, quem comer deste pão, quem viver essa comunhão, não morrerá, ou seja, tem garantido a vida eterna. Na leitura de sexta-feira, encerrando a semana, nós temos o bonito relato da conversão de São Paulo, e a leitura mostra que ele é um verdadeiro apóstolo de Cristo. Mesmo não tendo convivido ali com Cristo de carne e osso, vamos dizer assim, ele se encontrou com Cristo em corpo e sangue. Já que nós estamos falando a semana inteira de Eucaristia, ele teve esse verdadeiro encontro com Cristo. Ele deixou que a luz do Cristo ressuscitado iluminasse e acabasse com as trevas da sua vida. Então é importante essa leitura para nós nesse tempo de Páscoa, nesse tempo de comunhão, porque isso deve acontecer conosco também. A nossa verdadeira conversão deve se dar pela comunhão com Cristo. Nós devemos deixar que a luz do Cristo ressuscitado ilumine e modifique completamente a nossa vida. Já que Paulo é um verdadeiro apóstolo, a leitura do Evangelho, capítulo 6 de João, Jesus fala que ele é uma verdadeira comida, ele é uma verdadeira bebida. A Eucaristia deve ser realmente um verdadeiro alimento. Nós devemos nos alimentar verdadeiramente de Cristo para termos uma vida nova, uma vida de conversão, uma vida de fé, uma vida mais conforme à palavra de Deus. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam nesse vídeo. Clique aqui para você se inscrever no canal e receber as atualizações. Assista aqui o próximo vídeo. Tchau e até o próximo vídeo.